Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o oversharing, esse termo em inglês que significa o compartilhamento excessivo de informações que podem ser dados pessoais ou às vezes falar sem parar, ter um monopapo, só falar dos seus hiperfocos. E se você já se pegou contando mais do que deveria e depois se arrependeu, este vídeo é para você. Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que significa o oversharing, esse compartilhamento excessivo de dados. Então imagine que você está em uma festa e que alguém pergunta como foi o seu dia. Em vez de responder de maneira simples, objetiva, precisa ou convencional, a pessoa vai começar a falar sobre todos os detalhes, incluindo coisas que talvez não sejam apropriadas para aquele momento. E isso é compartilhar demais, é falar demais no momento inapropriado. Um exemplo clássico de compartilhamento excessivo pode ser visto no filme da Temple Grandin. A Temple é uma mulher autista brilhante, super bem formada e às vezes ela se perde em detalhes técnicos que são muito relevantes para ela, mas não são relevantes para todos na sala e isso pode fazer com que os outros se sintam desconfortáveis, sobrecarregados com aquela quantidade tão grande de informações. Na série Geek Girls também acontece com a Harriet, quando ela fica ansiosa, principalmente, que ela dispara a falar e não conecta bem as ideias e quem está perto percebe que aquele comportamento acontece por uma desregulação emocional. Nem sempre ela vai compartilhar informações íntimas, mas quase sempre ela está falando de maneira muito acelerada e sem conectar todos os dados. Isso deixa o interlocutor confuso e ela também fica muito sem graça. Mas então por que isso acontece? Muitas vezes as pessoas autistas têm uma dificuldade para perceber as pistas sociais, captar os sinais do ambiente, os limites impostos ou estabelecidos pelas convenções sociais, e aí elas podem sentir a necessidade de serem completamente honestas, transparentes, compreendidas, muito claras. Inclusive, muitos de vocês me dizem aqui nos comentários que a transparência é um motivo de orgulho, um orgulho espectral. Mas muitas vezes a transparência, a literalidade, mais a ingenuidade, mais a dificuldade de ler as pistas sociais pode levar a pessoa a compartilhar mais do que o necessário em momentos inapropriados. E se o ambiente não for seguro, infelizmente, muitas pessoas autistas se tornam presas fáceis para golpistas, pessoas abusivas, a apropriação intelectual, nós sabemos que é um grande risco, porque a pessoa autista compartilha suas ideias, depois o outro assume como se fosse dele, é terrível. Um outro exemplo de personagem é o Raymond, do Rayman, e ele frequentemente compartilha detalhes muito minuciosos sobre as suas rotinas diárias e o que pode ser visto como oversharing em certas situações. Mas ele é bem impreciso, meticuloso e ele faz isso sem perceber que ele está compartilhando, é apenas uma forma de se comunicar. Mais uma imagem marcante de oversharing, de compartilhamento excessivo, de falar demais sobre o seu hiperfoco é da Woo Yeon-woo, da série Uma Advogada Extraordinária, e ela fala o tempo inteiro sobre baleias. E o pai dela precisa recomendar que ela deixe que os outros falem também, precisa recomendar que ela observe se o outro está interessado sobre o assunto que ela deseja compartilhar. E ela é muito obediente, mas ela fica super ansiosa, contendo a vontade de falar sobre o hiperfoco dela e costuma não perceber também os exageros quando ela tem a oportunidade de começar a falar sobre os detalhes a respeito da vida das baleias. E agora vamos ver como evitar o oversharing. Por isso eu trouxe aqui algumas dicas, na verdade 2 dicas simples para que você observe o ambiente e cuide, né, se preserve. E a primeira dica é pausar a sua fala regularmente durante a conversa. Então você pode responder as perguntas, fazer frases curtas e observar antes de continuar falando. Isso permite que você avalie se a outra pessoa está realmente interessada em ouvir mais sobre aquele tema. Na série Atypical também fica clara essa orientação dos pais do Sam, da terapeuta dele, do amigo que também o ajuda a fazer esses momentos de silêncio durante as conversas, observar melhor o ambiente. Às vezes o ajuda, o protege, a namorada também. E esse é um exercício proposto
no treinamento de habilidades sociais. É um dos exercícios propostos, porque no caso, por exemplo, pensando no SEM, isso ajuda a manter a interação mais equilibrada e evita que ele compartilhe informações demais de uma só vez. Ele, no caso, né, na série, ele fala sobre os pinguins e é maravilhoso, mas existe um momento adequado para esse compartilhamento. Mas ele também fica super desconfortável, fica aflito, aguardando o outro acabar de falar, né? Ou às vezes fica incomodado se ele não pode se expressar ou compartilhar o que ele gostaria. Até porque ele nem sempre se interessa de verdade pelas conversas alheias, então ele pode também se desconectar quando isso acontece, quando ele não pode pensar ou falar sobre os pinguins. A segunda dica é perguntar previamente se você pode falar um pouco mais sobre determinado tópico. Por exemplo, se alguém pergunta qual é o seu hobby, seu interesse especial, você pode dizer o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar e avisar que você tende a se empolgar quando começa a falar sobre aquele tema. Então você pode falar a pessoa também, deixar esse espaço. Então, por favor, me avise se eu estiver falando demais. Eu tenho uma amiga, por exemplo, autista, que ama plantas, ela ama animais, inclusive ela me presenteou com um arranjo de suculentas lindíssimo. Ela mesma cuida, aliás, em outra cidade, mas ela disse que não sabia por que as pessoas fugiam dela. Depois ela acabou descobrindo que era por isso, pelo compartilhamento excessivo de informações. Quando alguém dava espaço para que ela falasse sobre as plantas, sobre os bichinhos, aí virava um monopapo, às vezes de horas. Ela falou que às vezes poderia amanhecer o dia falando sobre aquele tema sem perceber que o outro já tinha se esquivado, já estava bocejando, que tinha saído mesmo. E ela perdia os amigos. Às vezes ela ouvia alguém dizer, por exemplo, que ela não tinha noção, ou criticando, falando mal do comportamento dela, mas ela não entendia. E hoje ela consegue ao menos perguntar ao outro se ele gostaria de ouvi-la um pouquinho mais. Em resumo, evitar o oversharing é sobre encontrar um equilíbrio entre ser honesto, ser transparente, claro, objetivo como você pretende e também respeitar os limites sociais. Então, pausar a sua conversa regularmente e comunicar ao outro as suas intenções são estratégias simples, mas altamente eficazes. E lembrando que você tem o direito de escolher os seus hiperfocos, você tem o direito de se entusiasmar, mas ao mesmo tempo você tem o direito também de se preservar e saber o quanto você deve compartilhar. E eu espero que essas estratégias tenham sido úteis e se você tem alguma história sobre compartilhamento excessivo ou oversharing em inglês ou outras estratégias que funcionam para você, deixe aqui nos comentários abaixo, eu vou amar ouvir as suas experiências. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo nos próximos dias. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!